Fala, viajante! Cê tá bom? Esse é um dos templos mais famosos de Bali. Mas o que realmente acontece aqui dentro? Um ritual sagrado seguido por milhares de pessoas todos os anos. Bora ver tudo de perto? Para chegar no lugar mais famoso de Bali, você precisa se deslocar um pouco. Eu sigo viagem até o templo da melhor forma por aqui, de moto, é claro. No caminho, aquela paisagem que só Bali tem, arrozais, motos para todo lado e aquele clima de interior que contrasta com a fama mundial do lugar. Chegando aqui, a primeira parada é na portaria. Depois da portaria, o caminho já impressiona. Muito verde, natureza por todos os lados. Parece que você vai entrando em outra dimensão. Antes de entrar de fato no templo, todo mundo precisa vestir essa vestimenta tradicional balinesa. É obrigatório, não importa se você é turista ou local. Aqui eu vejo grupos de estrangeiros se ajeitando, alguns sem nem saber direito como colocar, e isso já mostra o quanto o templo virou um ponto de encontro global. Conforme você vai andando, você vai percebendo que as coisas vão ficando cada vez mais sérias. Você vê muitos detalhes pelo caminho, pessoas tirando foto, mas para entrar nas águas sagradas, não basta só estar vestido com um vestimento tradicional. É preciso também oferecer uma doação simbólica. Essa oferenda faz parte do ritual, um gesto de respeito aos deuses balineses e uma preparação espiritual antes da purificação. Repare na diferença. Quem vai para a água veste a roupa verde, com uma faixa vermelha na cintura, e eles sentam, rezam em silêncio antes de poder ir para a água. É nesse clima que eu sigo para a parte mais esperada, a transição para as águas. No coração do templo, cada fonte tem um significado diferente. A tradição balinesa diz que é preciso passar bica por bica, seguindo uma ordem específica. Em cada uma delas, você mergulha a cabeça, faz a oração e deixa a água levar embora aquilo que pesa. Não é um banho comum, é um processo espiritual, quase como uma limpeza em camadas. Por isso, a fila anda devagar, cada pessoa repete o gesto em mais de uma dezena de fontes. Alguns vêm em busca de fé, outros de renovação e até turistas entram sem entender muito bem, mas acabam se envolvendo pelo clima. No final, não importa se é devoção ou curiosidade, o ritual é feito um a um, em silêncio, com oferendas ao redor. E eu só fiquei ali observando. A fila não para de crescer. Homens e mulheres aguardam com expressões sérias, alguns quase tensos, como se preparassem para um teste. E é aqui que a tradição e o turismo se encontram. E a água continua ali, jorrando como faz há séculos. A água não para de cair. Cada pessoa repete um ritual em cada fonte, acreditando que ali deixa para trás má sorte, doenças, energias ruins. No final, a fila é gigante, todo mundo esperando pela mesma chance. E você, acredita nessa purificação que funciona ou é só simbolismo? Comenta aí.
Enquanto alguns vivem intensamente o ritual, a maioria apenas observa. Celulares levantados, câmeras disparando e fé vira um espetáculo. Eu mesmo fiquei ali um tempo assistindo, tentando entender esse contraste. Para uns é devoção, para outros só mais uma foto de Bali. Mas o templo não é só sobre as águas. Caminhando pelos corredores, cada detalhe impressiona. Estátuas entalhadas, rostos esculpidos em pedra, símbolos de uma tradição que atravessa séculos. E é curioso, quanto mais você se afasta da área principal, mais o ambiente muda. Num canto reservado, só para locais, balineses rezam em silêncio, um espaço onde o turismo não invade e a espiritualidade se mantém intacta. Seguindo adiante, o templo se abre, corredores e de repente um lago incrível surge diante de mim. A água reflete o verde ao redor, quase como um espelho. Fiquei ali alguns minutos só observando e tirando foto. Olha só esse visual. E esse contraste define tudo: o sagrado, o turismo, o barulho e o silêncio, o coletivo e o íntimo. E essa dualidade é o que torna esse lugar tão marcante. Quando saí do templo, já era outra realidade. Uma multidão chegando, fila enorme só para pegar a vestimenta tradicional. Quem não vem cedo enfrenta isso aqui. Espera longa e a experiência perde completamente a essência. Na saída do templo, você já dá de cara com várias lojinhas locais. Muita gente acha que é só uma armadilha para turista, mas na real os preços são bem acessíveis. Comprar algo aqui não pesa no bolso e ainda ajuda a comunidade balinesa que vive desse comércio. O templo continua sendo um dos lugares mais especiais de Bali, mas a experiência que você vai ter aqui depende muito mais de você do que do lugar. E aí, viajante, o que achou desse lugar sagrado? Próximo vídeo tem mais sobre Bali.